Então vamos lá, página 23 da apostila, resumo. Um hambúrguer impossível. Pode começar a leitura para nós, Ana Cláudia, por favor. O hambúrguer impossível. Um grupo de cientistas recebeu 250 milhões de dólares do Google e de Bill Gates para perseguir uma meta improvável: criar um hambúrguer feito de plantas que seja realmente idêntico à carne. Ele foi batizado de Impossible Burger e nós experimentamos. O cardápio não tem nada... Um momento. Luana. Pode seguir. O cardápio não tem nada de anormal. A lanchonete, que se chama Body Burger e fica na rua 14, em Nova York, também não. O garçom logo aparece e sem muita paciência, pergunta qual é o pedido. Escolhemos o penúltimo item do menu, escondido em meio às quase 20 opções de sanduíches oferecidas pela casa. Tem até carne de bisão. É o Impossible Burger, hambúrguer, queijo, cebola caramelizada, alface, mostarda e ketchup no pão integral. $13,95. O garçom não pergunta se queremos o hambúrguer ao ponto ou mal passado, porque ele não tem ponto nem carne. O Impossível poderia ser apenas mais uma das opções vegetarianas que tem proliferado nas lanchonetes, mas, como seu nome sugere, é diferente. O produto que vamos provar... Pode continuar? Larissa. O produto que vamos provar daqui a pouco é a combinação de 9 anos de pesquisas. 250... Eu não sei falar isso aí, não. Milhões de dólares. Isso, milhões de dólares. Vinda de Bill Gates e do Google, entre outros investidores. Engenharia genética e um ingrediente revolucionário e polêmico. Pode continuar? Sim. Tudo para tentar criar uma carne de mentira, idêntica à bovina. Quem conseguir fazer isso para valer, afinal, poupará animais, ficará milionário e salvará o planeta. Pois hoje existem 1,5 bilhões de bois e vacas cuja criação emite tanto gás carbônico quanto todos os carros do mundo. Capeci. Não dá muito tempo de refletir sobre isso. É o impossível logo chega à mesa, perfumado por um pequeno espeto. Ele é largo, tem o diâmetro do sanduíche do Burger King, mas o hambúrguer em si é um pouco mais alto, como as lanchonetes gourmet. Continua? Sim, gente, a hora que for para mudar, fala, tá? A primeira mordida não deixa dúvidas, ele é gostoso, bem gostoso, e todo por fora rosado por dentro. Tostado por fora e rosado por dentro. E realmente tem gosto de carne, mas não exatamente carne de hambúrguer. Ela lembra mais a carne moída das almôndegas e dos bolinhos, inclusive na textura. Ok. Aldo. O impossível é mais mole do que um hambúrguer real. Até um pouco mole demais, quase pastoso. E também fica devendo o sabor defumado característico. Mas, ao contrário dos vegetarianos comuns, feitos de grão de bico, feijão, soja ou lentilha, ele realmente parece carne bovina. Ótimo. Richard? Daria tranquilamente para se acostumar, e quem sabe passar a comer só esse tipo de carne. Esse é o sonho do geneticista, Pest Brown,
professor da Universidade de Stanford. Ele ficou famoso na década de 1990, quando inventou o não sei o nome, uma ferramenta que facilita a análise do DNA. E hoje é usado em grande parte dos estudos sobre genética. Brown tirou um ano sabático e logo descobriu o que queria fazer: diminuir o consumo de carne no mundo. Ele é vegetariano desde a década de 1970. Sofia. Começou organizando um congresso acadêmico para tentar conscientizar a sociedade, mas ninguém deu a mínima. Então Brown percebeu que seria mais inteligente colocar a mão na massa e inventar um novo tipo de carne artificial que fosse idêntica à de boi e que as pessoas quisessem comer. É mais fácil mudar o comportamento do que a cabeça das pessoas, declarou a revista Pacific Standard. Ele levantou dinheiro, contratou 25 funcionários e começou a analisar todos os aspectos da carne bovina. As proteínas responsáveis pela textura, os 150 compostos voláteis que produzem seu cheiro e gosto, as transformações que a carne sofre quando é aquecida e etc. Ótimo. Começou a tentar... Luiz Felipe. Luiz Felipe. Sim, tô aqui. Continua a leitura, por favor. Claro, peraí. Ai, merda. É que acabou de sair da página. Qual era mesmo? Outro. João Gabriel, por favor, você pode ler? Sim, professor. Por favor. Começou a tentar produzir tudo aquilo com uma mistura de trigo e massa de batata. Os dois principais componentes do impossível burger: óleo de coco, que fornece os 13 grãos de gordura do produto, mesmo teor de um hambúrguer comum, e um pouco de goma xantana. Uma massa grudenta de milho fermentada que está presente em muitos alimentos industriais e serve para dar liga. Ótimo. Alessandro, você pode ler para nós? Eu não tenho apostila, prof. Não? Então, desculpe. Antônio. Mas aquilo não parecia um hambúrguer de verdade. Faltava alguma coisa. E o segredo estava juntamente no elemento mais simbólico da carne, que mais incomoda os vegetarianos e ilustra o sacrifício dos animais abatidos, o sangue. Ótimo. Felipe. Fungo transgênico. O sangue é vermelho por causa da hemoglobina, a proteína que serve para transportar oxigênio pelo corpo. E a hemoglobina tem esse nome e essa cor, porque contém moléculas chamadas Ms. Eles são verdadeiros ônibus biológicos que carregam mais de 100 átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e ferro. Sem os Ms, a vida como a conhecemos não existiria. Além de transportar oxigênio no sangue dos animais, eles também ajudam as plantas a extrair nitrogênio, um nutriente essencial do solo. Ótimo. Luísa. E como Brown e seus colegas acabaram perdendo os M's e, portanto, o sangue, são o que dá à carne seu sabor característico. Você já deve ter percebido isso instintivamente ao morder um pedaço de churrasco. É o sangue que deixa a carne rosada e macia. Para reproduzir a carne de verdade, os cientistas teriam de reproduzir o sangue também. Alane. Começaram tentando extrair o M de uma planta, a soja, cujas raízes contêm pequena quantidade dessa molécula. Mas para conseguir o M da quantidade necessária, eles teriam de criar enormes lavouras de soja, causando problemas ambientais. Não seria organicamente viável nem responsável, diz o engenheiro Nick Howlett, diretor da Impossible Foods, que é a empresa criada para produzir hambúrguer, recebeu os $250 milhões do Gates e do Google. Cauã. Então, os cientistas apelaram para a engenharia genética. Pegaram um fungo chamado Pichia pastores e inseriram
nele um gene tirado da soja, o mesmo que, na planta, regula a produção de M. Deu certo? O fungo começou a crescer e produzir fartas quantidades dessa molécula, que é extraída e usada nos hambúrgueres. Ótimo. Ana Clara? Me perdi quando eu fui ligar o microfone. Ah, tá. Em setembro do ano passado, a empresa inaugurou sua primeira fábrica, que fica na Califórnia, e cultiva o fungo em tanques de fermentação. Ela já fornece seu produto para 800 lanchonetes dos Estados Unidos, e sua meta para 2018 é chegar a 5 milhões de hambúrgueres vendidos por mês. A empresa também está desenvolvendo versões vegetais da carne de porco, frango e peixe. Segundo os criadores do Impossible Burger, sua produção usa 3 vezes menos água e emite 80% menos CO2 do que a carne comum, ocupando uma área 20 vezes menor. Eduarda? A empresa diz que sua molécula de M é idêntica à natural, mas como os alimentos transgênicos sempre encontram resistência entre os consumidores, ela pediu a aprovação da Food e FDA, que regula os alimentos e medicamentos nos Estados Unidos. Foi um ato voluntário, por uma tecnicalidade da lei. O Impossible Burger não precisa de autorização do FDA. De início, a agência não quis endossar o produto, alegando que o consumo do M transgênico não havia sido testado em animais. Ok, Isabela. O caso levantou certa polêmica e então a empresa fez um estudo com ratos de laboratório, que foram alimentados com doses altíssimas dessa molécula, o equivalente a um ser humano comer 5 quilos de Impossible Burgers por dia, e não apresentaram qualquer anormalidade. Continua? Sim. A FDA aprovou o Impossible Burger, mas aí foi a vez de a ONG Internacional PETA, né, começar uma campanha contra a empresa, a quem acusa de crueldade. Maria. Ela diz... Maria. Ela diz que como o Impossible foi testado em animais, não pode ser considerado um produto vegano. Seja como for, Seja como for, ele pode ser a chave para convencer a maioria da população que não é vegana a comer menos carne, de forma bem mais convincente do que qualquer apelo, protesto ou receita caseira. Ok, Vinícius. O segredo é conquistar as pessoas pelo estômago. E para fazer isso, o melhor ingrediente é o mesmo de todas as grandes invenções humanas, a ciência. Excelente. Então, vejam só. Esse texto, ele estava falando sobre o quê? Sobre uma carne que seria vegana. sobre um hambúrguer vegano. Sobre uma carne... Vegano. Sobre a tentativa de produzir uma carne que teria gosto, uma carne vegetariana que teria gosto de carne. Uma carne artificial, né, gente? Para os vegetarianos. Nesse caso ali, no início era uma carne vegetal, uma carne artificial, que aí eles surgiu a ideia de ser uma carne para os vegetarianos e assim foi. Não é isso que fala no texto? Então vejam só. Sim. Nós temos aí os exercícios para serem desenvolvidos até a 27. Nós finalizaremos rapidinho a 25, que depois vocês terão aula de geografia, tá bem? Para nós finalizarmos essa página. E 26 e 27, nós faremos na próxima aula para finalizar, tá? Não se preocupem com isso, ok? O tema do texto é: a visita do repórter a uma lanchonete para provar um Impossible Burger e relatar suas impressões sobre esse hambúrguer, ou
o processo científico que resultou na criação de um hambúrguer vegetariano idêntico ao de carne? A B? A B. B, muito A bem. B. 2. Registre nas linhas a seguir o nome dos autores da reportagem e o veículo onde o texto foi publicado. Onde nós temos aí os autores? Bruno No Pessoa, final, Flávio Didi. Bruno Garratoni e Flávio Pessoa e Fernanda Didini. Isso, perfeito. Bruno Garatoni, Flávio Pessoa e Fernanda Didini. E onde foi publicado este texto? Super interessante. Uma Jorge revista. São Paulo. Na revista Super Interessante. Ok? Agora, número 3. Resumir consiste em eliminar as informações secundárias de um texto e manter apenas as essenciais. Sabendo disso, resuma os 2 primeiros parágrafos do texto. Mantenha somente as informações que apresentam relação direta com o tema abordado. Nos 2 primeiros parágrafos do texto, o que estava falando? Lá o que a Ana Cláudia leu e o que a Luana leu. É sobre quando o repórter foi lá provar a carne. Então, mas olha lá, um grupo de cientistas recebeu 250 milhões de dólares e tal, e o cardápio não tem nada de anormal. Até o final deste parágrafo, o que nós podemos concluir? E a Google e o Bill Gates, entre outras pessoas, doaram 250 milhões de dólares para criar um hambúrguer que fosse com sabor idêntico à carne. Nós podemos Isso? falar assim, que o Impossible Burger é o resultado de 9 anos de pesquisa e que o investimento foi de 250 milhões e o ingrediente é um ingrediente, né, revolucionário e polêmico. Ponto. E que os repórteres provaram o hambúrguer em uma lanchonete e afirmam ter um bom gosto, né? Então, assim, bem sucinto mesmo. Quem falou? Só um pouquinho. Então, vamos lá. Nós podemos colocar que é o resultado de 9 anos de estudo, de pesquisas. Investimentos de 250 milhões de dólares. E um ingrediente revolucionário e polêmico. Ponto. Os repórteres provaram o hambúrguer em uma lanchonete e afirmam
que o Impossível Burger tem gosto de carne. Ponto. Ok? Alguma dúvida? Não? Não. Então está certo. Um bom descanso a vocês. Uma boa aula, né? E até terça-feira para nossa próxima aula de língua portuguesa. Tchau, Tchau, professora. Até terça-feira. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau.